Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua graça e verdade e pela liderança do teu Espírito Santo para sermos guiados em toda a verdade e que possamos ser fortalecidos, Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, dando continuidade a essa influência maligna chamada Jezabel, eu quero enfatizar que Deus nos entregou armas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E uma das armas espirituais que Ele nos entrega para combater o mal é o discernimento espiritual. Saber diferenciar entre verdade e mentira. Saber diferenciar entre o certo e o errado. Saber diferenciar palavras que às vezes parecem bonitas, mas existe uma real intenção por detrás delas, que às vezes é uma intenção maligna. Nós temos que ter discernimento espiritual para não apenas reconhecer as falhas que podemos ter diante das circunstâncias, mas também para entender as situações que se levantam por nossa vida. Ter o discernimento espiritual para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Bom, em primeiro lugar, discernimento espiritual mostra o perigo quando ele se disfarça de algo bom ou desejável. O discernimento espiritual ajuda a observar as atitudes reais por trás de belas palavras. O discernimento espiritual orienta a mente com base em ensinamentos seguros e firmes. Isso é discernimento espiritual. A mente espiritual tem clareza para ver, ouvir e perceber situações. Vou repetir. A mente espiritual tem clareza para ver, ouvir e entender situações. Amados, o texto sagrado que eu quero ler com você está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vou repetir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O discernimento espiritual é para nós entendermos, compreendermos de forma espiritual aquilo que é certo e errado. Como eu disse, devemos fazer diferença entre o santo e o profano. Devemos saber fazer a diferença, devemos aprender a fazer a diferença entre aquilo que é certo e o que é errado. Nem tudo que parece ser errado vem de uma forma com clareza. Muitas vezes vem de forma como uma aparência de que é bom e na verdade não é. O discernimento espiritual expõe o engano. O discernimento espiritual expõe o maligno. Ele expõe aquilo que é armadilha para a sua vida, que vem como forma de destruição para a sua vida. A igreja de Tiatira foi minada por dentro, não por fora. Foi minada porque não conseguiu ter o discernimento espiritual naquele momento para identificar o que era certo do que era errado. Observe, o discernimento espiritual lhe garante que você tem uma identidade em Cristo e essa identidade não pode ser roubada. Está escrito na palavra de Deus: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos mostra que nós temos um propósito nessa terra, uma missão a cumprir para o reino de Deus. Tendo esse entendimento, é necessário pedir discernimento de Deus para tudo. Senhor, me ajuda a entender o que está no coração daquela pessoa. Me ajuda a compreender, Senhor Deus, como o engano está vindo até o meu encontro. Me ajuda a entender
como situações que se levantam contra a nossa vida podem acabar nos destruindo. Vou contar uma experiência para vocês, minha. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ou mais do que isso, eu tive um sonho e eu via no meu sonho um demônio que se escondia atrás de uma árvore. E havia várias árvores e ele vinha caminhando na minha direção, se escondendo atrás das árvores. Cada vez que ele avançava um pouco, ele se escondia atrás da árvore. Aí ele corria para outra árvore e ele ganhava terreno com isso. Quando eu acordei, eu não tive discernimento espiritual. Eu contei isso para uma outra pessoa que sorriu quando eu contei. Eu contei isso para uma próxima pessoa, mas a pessoa ouviu e não falou nada. E eu fiquei calado. 3 dias depois desse sonho, chegou uma notícia na minha casa que quase destruiu a minha família. Eu não compreendi naquele momento o projeto do diabo. Eu quero alertar você que Deus nos dá o discernimento espiritual, sim. E precisamos aprender mais sobre isso para colocarmos em prática a nossa vida, para identificar o inimigo antes que ele avance tanto contra a nossa vida. Tenha um discernimento espiritual, porque dessa forma você vai expor essa ação maligna chamada Jezabel. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo discernimento espiritual e pela Tua graça em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.